O atual Ministro da Educação, o ainda hoje Ministro da Educação, começou, o Ministério diz que não se está a andar para trás, que não se está a recuar, mas na verdade também não está propriamente a avançar com os exames digitais. Nós temos neste ano os exames do chamado secundário vão ser feitos em papel, vão continuar a ser feitos em papel. E esses exames são muito importantes porque são aqueles de onde sai a nota que é determinante no acesso ao ensino superior, e esses exames vão ser feitos em papel. O Ministério também diz que os alunos vão continuar a familiarizar-se com o formato digital. Eu, no caso destes alunos, 11º e 12º ano, eu creio que não é tanto uma questão de os alunos se familiarizarem, porque por essas idades eles estão muito familiarizados com o digital. O que não está nada familiar é o funcionamento da rede nas escolas, que é fraco, muito fraco, que pelo menos em alguns casos nós tivemos informação ano passado de exames e provas foram feitos em formato digital, depois a rede vai abaixo e depois tem de se reiniciar. Para lá dos computadores em si, mesmo dos computadores que se avariam, dos alunos que não têm computador, mas aqui nestes alunos, 11º e 12º ano, eu acho que não é tanto uma questão dos alunos familiarizarem, é mesmo a questão de se conseguir ter operacional um sistema em que seja garantida rede de qualidade, em que sejam garantidos computadores que funcionem, e portanto é basicamente, penso eu, que por aí e depois o peso que têm estes exames, portanto que as coisas corram mal no formato digital nas provas de aferição é uma notícia. Se correrem mal nos exames de 11º e 12º ano é um problema muito maior. É um problema político, não é? Portanto, não por aí. Depois, portanto, oficialmente a opção do governo não foi travar, eu agora estou mais ou menos a usar a linguagem oficial, travar a desmaterialização das provas nacionais, mas sim mudar o calendário que estava previsto para se chegar à desmaterialização. É curioso. É um termo muito bonito, até porque no meio disto tudo, depois diz-se que isto também é para contribuir para a salvação do planeta, porque assim não há papel, não é? Pronto. Aliás, há várias escolas com a experiência da desmaterialização dos manuais escolares. Eu que tenho grandes reservas em relação à necessidade de tanto material escolar, tenho a dizer que sou absolutamente contra a desmaterialização dos manuais escolares, mas isso já chegaremos lá à frente. Isso prende-se com uma outra coisa que é como é que nós estudamos, como é que nós lemos e como é que nós aprendemos. Não é? Uma coisa é consultar, outra coisa é estudar, na minha opinião. Temos de entender também o seguinte: nós não podemos, vamos aqui discutir a desmaterialização. O governo sim está numa alteração de calendário de desmaterialização, mas note-se que, como tantas outras coisas neste país, para o bem e para o mal, este projeto tem um financiamento europeu e, portanto, se nós desmaterializamos um pouco em excesso, nós candidatámos à desmaterialização através do financiamento europeu do Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, espera-se que nós... A bazuca. Pois, espera-se que nós sejamos suficientemente resilientes para conseguir fazer pelo menos que os nossos alunos sejam, para conseguirem fazer os seus exames com estas circunstâncias todas penosas do ponto de vista da informática ela mesma, dos computadores, da rede, tudo isso. Portanto, exames secundários, esses sim vão ser feitos em papel, não há um travar no processo de desmaterialização, estas linguagens ministeriais são fabulosas, há uma alteração do roteiro. Pronto, houve uma alteração do roteiro e é nisso que estamos, 11º e 12º ano, traduzido em linguagem comum, íamos ter centenas ou milhares de famílias aos urros, porque os seus filhos poderiam ter sido prejudicados por terem feito exames em formato digital, e estamos a falar de notas e classificações que contam para o acesso ao ensino superior. Pronto, aí estamos. O grande problema de tudo isto, neste momento, prende-se com
o nono ano. Os exames de nono ano. Os exames de nono ano, a nota que se obtém nestes exames já conta para a nota final e não se considera que neste momento existam condições, e aí sim é que está a ser feita a pressão, para que o novo ministro suspenda esta prova em formato digital, porque confluem várias questões. Aqui já foram enumeradas algumas, são os tais computadores avariados. À questão dos computadores que estão avariados, junta-se o facto do Ministério não conseguir garantir a reparação desses computadores, porque o concurso que tinha sido lançado em termos nacionais para se conseguir arranjar que empresas interessadas em proceder a esse trabalho, deve ser muito, porque há escolas que dizem que têm dezenas de computadores avariados, a verdade é que o concurso ficou deserto. Não apareceu ninguém. Nem foi ter-se chumbado uma empresa, duas empresas, não têm aparecido poucos. Não apareceu ninguém. Não é difícil de perceber que isto trata-se de um setor onde há muita procura, mas também há pouca oferta de mão de obra. A oferta de mão de obra também, e para as empresas do setor deparam-se com isso, é uma oferta de mão de obra cara e provavelmente os moldes em que o Ministério mandou o concurso não se compadeciam muito com a realidade. Portanto, temos este problema do lado logo dos computadores ali, não se arranja quem os arranje, também faltarão alguns, mas temos esse problema. Depois temos falhas na rede. Este parece-me ser um dos problemas mais complicados, até porque em relação aos computadores a coisa consegue sempre ir resolvendo, não é? Nem que mais não seja arranjando outros, mas as falhas na rede, a conversa é completamente diferente e leva esta questão das falhas na rede a um outro problema que aqui foi referido e que é o Ministério da Educação tem estado a tentar que os professores de informática de alguma forma reparem os computadores, ou seja, ponham os computadores a trabalhar e que assegurem, tentem resolver o que é que está a acontecer com a rede. Ora, isto para já coloca um problema corporativo na linguagem dos sindicatos e que é que já convocaram uma greve articulada às funções de apoio e manutenção de equipamentos, bem como ao suporte técnico a provas digitais. Fim de citação. Portanto, nós temos aqui os sindicatos a procurarem marcar e também a Associação de Professores de Informática, que um professor é um professor, não é um técnico de informática. É claro, depois podemos sempre imaginar aqueles exageros sindicais muitas vezes, não é? Sei lá, que um professor consiga ajudar o miúdo a reiniciar um computador que está ali com problemas e fazer ali uma intervenção mínima, não me choca, mas há uma questão aqui já muito séria, que é a questão do suporte técnico a provas digitais. Porque o suporte técnico, quando se estão a efetuar provas, todas as crianças começam a fazer as provas à mesma hora, alegadamente a igualdade de circunstâncias, e o assunto é de muita responsabilidade. E não se pode estar a pôr nos ombros de pessoas que foram contratadas como professores o garantir o suporte técnico a provas digitais, porque são provas, e depois se a pessoa em causa que não foi contratada como técnico de informática não consegue garantir, ou se acha que não ficou bem, isto coloca outros problemas, nomeadamente... Sim, até porque há um outro problema que muitas vezes um professor de informática, por mais Excel e Word que ele perceba, não consegue resolver, que é problemas de rede. Claro, e os problemas de rede muitas vezes são os mais complicados, porque as redes não suportam, de repente, 300 computadores, é os que podem existir numa escola, ligados ao mesmo tempo, a pedir coisas à rede ao mesmo tempo, e aí já estamos a falar de infraestruturas, imagino que do Wi-Fi, que deve ser o que a maior parte das escolas têm hoje em dia. Sim. E que nem sempre são... Há salas onde a rede ainda é menor do que noutras. Sim. E depois, isto é a mesma coisa que pedir-se a um instrutor de condução
aqueles senhores que nos davam as aulas de condução, que veja também porque é que o carro está ali com um problema. Eu acho que assim talvez perceba melhor, não é? Sim, alguns ainda sabem o que é o carburador, mas um dia destes não... Sim, a maior parte dos carros já nem carburador tem, não é? Sim, portanto, há aqui uma disfunção completa. E até porque muitos dos professores de informática, e aqui usar muitos em relação a professores de informática, já em si é um problema, porque há muita falta de professores de informática e está-se a tratar os professores de informática como se eles fossem programadores ou coisa assim, o que não é de modo algum o caso. Aliás, as competências de alguns destes professores das chamadas tecnologias de informação são elas mesmas muito básicas e rudimentares, porque existe muita dificuldade em conseguir encontrar quem se disponibilize, tendo em conta aquilo que o mercado está a pagar para quem sabe alguma coisa nestas áreas, portanto, pessoas que vão dar este tipo de aulas. Portanto, temos aqui este problema sério, sobretudo com as questões das redes. E o Ministério tem de perceber que se nós vamos avançar neste caminho da desmaterialização, não é só dizer que vamos deixar de ter papel, é que a tecnologia também implica outras coisas. Agora, este é o problema em relação aos exames de 9º ano. Estes exames provavelmente será sobre a realização destes exames em formato digital, que se vai concentrar boa parte da pressão sobre o futuro Ministro da Educação, porque ainda haverá tempo para que estes exames sejam feitos em papel e porque os riscos deles não serem feitos em papel, neste momento, a mim parecem-me ser elevados, sobretudo com esta questão desta aviso já de greve por parte dos professores destas áreas, de não irem dar suporte técnico à realização das provas em formato digital e porque existem vários bloqueios e vamos também falar aqui um bocadinho de política, porque creio que neste momento, politicamente, isso seria positivo para o novo ministro. Ou seja, daria um sinal de que se iria repensar algumas das fragilidades em relação a este modelo de avaliação. Agora, há outro domínio em que, com mais tempo, e sem o peso aqui do exame em si, na minha opinião, também se deve repensar a realização de provas em formato digital, até talvez mais do que no 9º, se não fosse este problema técnico, mas que é resolúvel, pelo menos a médio prazo, e que é nos alunos mais novos, ou seja, em relação aos alunos 12º ano, 11º ano e mesmo 9º ano, caso estivessem reunidas as condições técnicas para que esses exames corressem em igualdade de circunstâncias e sem ali zonas de atrito durante a própria realização do exame, eu creio que estaria tudo, não veria que se discutisse muito se os exames devem ser feitos em papel ou em formato digital. Outra coisa completamente diferente é quando passamos para aquilo que não são exames. Não sabemos se o novo ministro irá introduzir exames em fim de ciclo, eu penso que seria muito positivo. Mas nós estamos a falar das provas aquilo que vulgarmente se chama provas de aferição. Têm lugar no 2º ano de escolaridade, 5º ano de escolaridade e 8º ano de escolaridade. Estas provas, sobretudo as provas para os alunos do 2º ano de escolaridade, portanto, aquilo que antigamente era a 2ª classe e assim nós entendemos, não é? Estamos a falar de crianças com 7, 8 anos. Estas crianças estão numa fase em que ainda estão a treinar a letra, o escrever à mão, têm de desenvolver a motricidade, a chamada motricidade fina, que convém dizer aqui, não se desenvolve de igual modo em rapazes e raparigas. Até alguma idade, as raparigas têm esta motricidade desenvolvida mais cedo. Portanto, ela tem de ser treinada, nenhum de nós nasce com ela, faz parte do desenvolvimento das crianças e, repito, não se desenvolve de igual modo em rapazes e em raparigas. Depois, mais tarde, sim, encontramos-nos, mas até lá chegarmos isto demora o seu tempinho. E, portanto, isto tem de ser desenvolvido. Depois, existe também
a capacidade de olhar para ler, e olhar para ler e para escrever não é a mesma coisa que olhar para estar a ver a paisagem, e tudo isto leva àquilo que temos aqui em cima do pescoço e que está assim revestido por ossos e que se chama cérebro, que está em desenvolvimento e em formação. E para esse desenvolvimento, desse desenvolvimento, tanto quanto se sabe, é muito importante o facto de nós, quando temos aquelas idades, 6, 7, 8, 9 anos, pegarmos numa caneta, num lápis, desenharmos, escrevermos, desenharmos a letra, tudo isso. Quer dizer, nós não começamos logo por saber pegar numa caneta. Não é uma questão estética, é uma questão mesmo de motricidade. Há uma série de coisas que se estão a desenvolver. E pessoas que trabalham nestas áreas e que têm estudado isto ao longo de muitos anos, em diferentes gerações de pedagogos, chamam a atenção para que a questão de se começar a trabalhar tão pequenos em formato digital pode comprometer, condiciona. Agora, nós podemos dizer que pode condicionar para bem, não é? Agora, mas pode condicionar ou comprometer, e aqui já o verbo tem uma valorização negativa, pode comprometer todo este processo de desenvolvimento de motricidade, de atenção, focalização que as crianças têm naquela idade. Eu acho que as pessoas têm-se subestimado muito o que é o trabalho dos professores e professoras que trabalham com crianças desta idade. Aí, eu, por exemplo, não me choca nada que o Ministério da Educação tenha, para compensar a falta de professores, dado formações, não é apenas em Portugal, noutros países já-se a fazer isso, para conseguir ter professores de matemática, professores de história, professores da língua, para alunos de 9º, 10º, 11º. Aí a pedagogia pode ser importante, com algum acompanhamento isso consegue-se ultrapassar, não é? A não ser que a pessoa seja mesmo destituída. Mas alguns também têm a parte da formação que são destituidíssimos. Portanto, agora, nestes pequenos, 6, 7, 8 anos, é das coisas mais difíceis. Implica competências, sabedoria, formação. Não é ensinar uma criança a ler, a escrever, a ser capaz de se exprimir por escrito e de forma oral. É uma tarefa altamente especializada e que não deve, quer dizer, não se deve olhar para ela de forma ligeira. Portanto, quando de repente, numa espécie de sonho da desmaterialização, vamos criar nativos digitais, entrou-se numa espécie de novo riquismo das tecnologias que levou a esta realização destas provas. Então, sobretudo a primeira, estamos a falar de crianças de 8 anos, os resultados, o Ministério diz que foram ligeiramente abaixo, quer dizer, não foram ligeiramente abaixo, quer dizer, as crianças efetivamente parecem saber pouco pelos resultados, nós fizemos mesmo aqui um contracorrente sobre o assunto, mas existe também esta pergunta: o que é que se ganhou? Não é apenas o que é que se ganhou com isto, é o que é que eles podem ter perdido. E, portanto, sobretudo nestes 18 anos, também nos que estão no 5º ano e que terão aproximadamente 10, 11, valerá a pena muito questionar isto. Eu acho que será muito importante que o novo Ministro da Educação tenha possibilidade de ter tempo para tratar de algo que não seja apenas a carreira dos professores, o problema dos auxiliares, a progressão, a recuperação do tempo, porque o Ministério da Educação está completamente cativo das questões corporativas. O Ministério da Educação, o maior empregador de Portugal, se não estou em erro, está absolutamente cativo daquilo que são os problemas das pessoas que contrata. E, portanto, os ministros esgotam-se nessas matérias. Volta e meia aparece assim alguém que já estão farto disto tudo. Diz-se bem, provavelmente, se calhar temos de criar um gigantesco ministério para tratar do problema dos trabalhadores e depois outro ministério para tratar das questões do ensino. Portanto, eu espero, sem dúvida, que o próximo ministro não veria mal
que passasse este ano a prova do 9º ano para papel e caneta, dadas as dificuldades técnicas que estão a aparecer em relação a essa prova, dada também a conflitualidade laboral que já parece enquadrá-la, mas gostaria, sobretudo, também que se pudesse discutir esta espécie de novo riquismo com as tecnologias que às vezes parece ter acometido o Ministério e que de alguma forma também poderá servir para iludir e camuflar aquilo que é uma outra realidade, que é os maus resultados que os alunos portugueses estão a ter quando se tenta avaliar o seu desempenho, sobretudo em provas por comparação internacional. Portanto, estamos assim, exames digitais, não tenho nada contra, mas há idades em que não me parecem adequados ou vantajosos, não é a questão de serem desadequados. Não me parecem ser vantajosos para os alunos, sobretudo nas provas de aferição dos alunos de 8 anos, e em relação às provas deste ano, aos exames de 9º ano, talvez mandasse o bom senso que se usasse aquela coisa tradicionalíssima e relativamente testada do papel e da caneta